Bom, esse vídeo é o que ficou faltando na sequência, que é como configurar os passos do motor. Nós estamos trabalhando no perfil fresadora nova. Como configurar a quantidade de passos, aceleração, tudo isso é a configuração do ajuste grosso, tá? Esse ajuste grosso você vai fazer de que forma? Deixa eu ver aqui uma maneira de te explicar isso. Vamos imaginar que você já está com a máquina montada, tá? Você está com a máquina montada. Isso aqui seria a sua mesa, tá? A mesa da sua máquina. Então, você ia pegar uma régua. Vamos fazer de conta que isso aqui é uma régua. Colocar na sua mesa. E aí você ia zerar a sua ferramenta aqui. Então, vamos supor que esse ponto aqui, ó, é o zero da sua ferramenta. Deixa eu apagar esses outros aqui para não confundir. Então, aqui nós teríamos o ponto zero. Ponto zero da ferramenta. Droga, desculpa. Então tá, isso aqui em cima é o seu spindle, tá? Então, leve em conta que aqui é o seu spindle e aqui você vai ter o seu eixo Y. Deixa eu dar uma desenhadinha aqui só para fazer de conta. Não quer dizer que é, só para facilitar o entendimento. Então vamos simular que isso aqui seja o seu eixo Y e que a sua e que a sua bom, deixa eu apagar aqui. Então aqui eu tenho a sua máquina, tá? Então você ia colocar uma broca de ponta bem fina no ponto zero da régua. Então faz de conta que aqui é o zero da régua. Deixa eu apagar o restante. Vamos fazer uma outra observação aqui. Zero da régua, tá? Então você vai movimentar o seu eixo, tá? O X mais ou menos no meio da mesa, o Y mais ou menos no meio da mesa e o Z você vai colocar ele aqui nessa posição. Não é encostado na régua, não precisa ser encostado na régua. Você baixa o Z até ele ficar no zero da régua, 0 centímetro, tá? E aí você zera os seus eixos, tá? Então, como que faria isso? Vamos supor que tá aqui, né? Você incrementou lá, ó, tô mexendo o eixo Y. Cheguei no zero da régua. Agora tô mexendo o eixo X. Cheguei no zero da régua. Tô mexendo agora o eixo Z. Cheguei lá no zero da régua. Aí eu vou zero todos os eixos. Então, o meu zero da do spindle está no 0 centímetro da régua. Beleza? Então, agora vem a parte da calibração. O que eu vou fazer? Eu vou aqui em
não é aqui, Settings. Vou aqui em Settings, deixa eu fechar novamente só para você entender. Zeramos, certo? Eu vou em Settings, que é Ajustes, tá? E eu vou aqui, ó, Axis Calibration, Set Steps per Unit. Você vai clicar nisso aqui e aí ele vai te perguntar qual eixo que você quer calibrar. Vamos começar pelo X, certo? O X, você sabe que ele desloca naquele sentido lá, né? No sentido que está a régua. Vamos ver a régua. O X desloca nesse sentido. Então, não adianta eu começar pelo Y, senão vai dar problema. Então, vamos lá. Está aqui o X, certo? Nesse sentido. Então, beleza. Volto lá, digo que é o X, dou OK. Aí ele pergunta, quanto você quer mover o eixo X? Bom, vamos colocar 10 milímetros. Aí eu dou OK. Nesse momento, a sua máquina vai começar a andar o eixo X, tá? E aí, você tem que observar quanto que ela andou. Ele vai perguntar, quanto o eixo X se moveu? Valor de medida. Aí você vai lá na régua e vamos supor que o seu eixo tenha andado 8 ou, sei lá, andou 5 só. Você vem aqui e digita quanto que ele andou, 5. Aí ele vai dizer para você, ó, o seu eixo X tem que ser setado com 400 steps, 4.000 passos por unidade, aceleração 300, e ele pergunta, você quer aceitar isso? Você aceita isso? Se você disser que sim, é ótimo, porque aí você está configurando. E ele faz isso automaticamente para você. Aí ele te diz a informação. O eixo X foi setado. Então o eixo X está calibrado. Assim, esse é o ajuste grosso. Tá? Aí nós vamos lá. Set steps by unit. Qual eixo? O Y. Tá? Agora, antes de dar o OK, veja o seguinte. O Y se desloca nesse sentido aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a régua e mudar ela de posição. Tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer um esquema aqui para não desenhar outra régua. Make group. Tá. Tá. Então, beleza. Deixa eu apagar a régua antiga para não confundir. Agora eu estou medindo, desculpa, medindo porcaria nenhuma. Agora eu estou calibrando o Y, tá? Então tá aqui, ó, ponto 0 da ferramenta, tá? E o 0 da régua. Então o que que vai acontecer? Antes de você fazer isso daqui, você vai ter que voltar lá, né? Deixa eu dar só um OK aqui e fechar. Porque o que que acontece? Nesse momento, você andou aqui, né? Então, você tem que zerar, certo? Então, eu zero esse eixo novamente. Tá zerado. O Y não andou porque a gente calibrou o X e o Z não andou porque a gente calibrou o X. Então, eu vou novamente em Settings. Vou posicionar minha régua lá direitinha. E aí eu vou lá, Set Steps per Unit. Aí eu falo para ele que agora é o Y. Ele pergunta, quanto que você quer deslocar no eixo Y? Eu, mais uma vez, coloco 10. Ele vai deslocar o meu eixo Y, tá? E se você for lá depois, você vai ver que ele deslocou. E aí, dali um tempo, aqui demora, porque eu não tenho máquina nenhuma ligada aqui, mas na sua máquina você vai ver que foi mais rápido. Ele pergunta, quanto que o eixo Y se moveu? Valor medido. Vamos chutar esse para a gente ver que o valor é diferente. Um outro foi 4.000 passos, lembra? Então nesse aqui nós vamos dizer que ele andou 20. Aí ele vai falar assim, olha, o eixo Y vai ser setado com 1.000 passos por unidade, 96 de aceleração. Você aceita isso? Você tem que aceitar porque
é a melhor escolha. O eixo Y foi acertado. Então, o X ficou com 4.000 e o Y ficou com 1.000. Vamos ver se deu certo isso? Então, vamos aqui em Config, Motor Tuning. X, ó, 4.000, 30, tal. Y, 1.096. Então, o Mac, ele faz isso para você de forma automática. Não tem o que você se preocupar em, sabe, ficar inventando fórmulas de mirabolantes. O próprio programa faz isso para você. Claro que isso aí é um ajuste grosso. Para um ajuste fino, você vai precisar de um relógio comparador, você vai precisar de um pedaço de aço 1045 ou 1020. E sinceramente eu não tenho como te passar esse ajuste fino por vídeo, porque é complexo. É, eu assim, eu desenvolvi para trabalhar com PCB, porque o ajuste grosso não me atendia para trilhas finas. Então eu resolvi fazer com relógio comparador, porque eu tenho a ferramenta também para isso. E eu desenvolvi uma maneira de fazer. Na verdade, eu uso um princípio parecido com esse daí, só que eu busco fazer média. Imagine você que eu faço 20 tomadas de medida, tá? Pego o resultado, divido por 20 para tirar a média e esse é o meu valor. Porque imagine que nessa repetição eu possa encontrar algum backlash, que é alguma folga, tá? Ainda bem que na minha máquina eu não encontrei, mas em máquinas anteriores que eu tive tinha folga, e a maneira de eu encontrar essa folga foi em movimentos repetidos. Então, daí eu trabalho por média. Então, nós fizemos aí esse ajuste. Se você quiser, que eu até recomendo que faça, depois que você ajustar todos os eixos, nós vamos fazer agora do eixo Z, eu recomendo que você faça novamente. E aí você fez o primeiro ajuste, aí você faz o segundo e vê, olha, de fato ficou. Agora eu não vou usar uma régua, eu vou usar um paquímetro. Você mede com paquímetro, faz da mesma forma. Então vamos fazer o Z agora. Eu vou zerar o Y, tá? Vou novamente lá em Settings. Vou na minha mesa e agora a brincadeira é diferente. Eu não posso ter a minha régua nessa posição, porque eu vou medir a altura. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar uma régua menor que me possibilite... Opa! Deixa eu tirar essa régua daqui. Eu tenho que encontrar uma régua menor que me possibilite medir nesse sentido. Aqui eu não vou conseguir fazer essa porcaria. Pera aí, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá, eu acho que aqui vai dar. Eu preciso de uma régua que me possibilite medir nesse sentido. Só que o ponto zero agora, ele não vai poder estar aqui na base. Porque se ele estiver na base e ele fizer um movimento negativo, ele vai enterrar a ferramenta na mesa. Então o que eu vou fazer? Desculpa. Eu vou mover mais ou menos para uns 5 centímetros de altura, certo? E vamos supor, deixa eu pegar aqui um texto. Esse aqui. Peraí. Vou fazer um negócio melhor. Então, você vai pegar, imagine que nesse ponto aqui, ó, seja os 5 centímetros da régua. Então, você vai zerar aqui nos 5 centímetros, tá? Então, deixa eu botar aqui. Zerar no 5 centímetros.
que vai acontecer? Você vai mandar deslocar 10 igual mandou nos outros eixos. Se ele subir, ele tem que ir para 6. Se ele descer, ele tem que ir para 4. Então fica fácil você medir. E a ponta da sua fresa tem que estar no 5, tá? Então tá zerado lá, certo? Se eu mandar incrementar mais 10, tá? Ele vai subir para o 6. Se eu mandar decrementar menos 10, ele vai descer para o 4. Então só para a gente ter um parâmetro, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Se o movimento for positivo e eu incrementar mais 10 milímetros, a ponta da fresa tem que parar no 6 centímetros. Da mesma forma que, se o movimento, movimento for negativo e eu, aí não é incrementar, né? Decrementar menos 10, a ponta da fresa tem que parar no 4 centímetros. Então, zerei do 5. Se o MAC incrementar 10, ele vai a 6. Se o MAC decrementar 10, ele vai a 4. Certo? Então vamos lá no MAC. Estou no MAC. Set steps per unit. Eu digo que é o eixo Z, dou OK. E ele pergunta: quanto você deseja mover o eixo? Coloco 10. Tem que estar ativo aqui, tem que estar azul, senão ele não aceita. 10, dou OK. E ele está movimentando o eixo. Parou o movimento e me fez uma pergunta: quanto que o eixo se moveu? Aí você vai lá na sua reguinha e olha: ah, o eixo não se moveu os 10 certinho. Eu estou fazendo sempre conta errada, colocando que ele movimentou a mais ou a menos, para você ter ideia de qual acerto que ele faz. Então eu vou botar agora que ele andou 4 ponto, desculpa, vírgula 32. Ó, ele setou ele para 3.125 passos, aceleração 38.400. Deseja aceitar? Sim, e ele diz que está ok, tá? Então vamos lá em Program Home, tá lá, ó, o eixo. Vamos dar uma olhada lá no Config Motor Tuning. Eixo X 4.000, eixo Y 1.000, eixo Z 3.125, tá? Então, dessa maneira, o seu Mac está com os eixos calibrados de forma automática, calculada pelo próprio software, sem necessidade de você estar preocupado. Agora, o que você pode fazer agora nesse momento? Fez com a régua, certo? Pegue um paquímetro, pegue uma peça com paquímetro, faça a marcação na peça, né? Então vamos supor, terminei de fazer tudo isso. O que eu faço agora? Pego uma peça com paquímetro, coloco a peça aqui novamente, pego uma peça tipo de 20 milímetros, né? Faço um bloquinho padronizado de 20 milímetros. Então tá lá. Nesse bloquinho padronizado, coloco a ponta da minha fresa aqui, certo? Vou no Mac, tem um comando chamado MDI, tá? Eu coloco aqui, ó, G00X20 e dou Enter. Ó, tá vendo como ele tá andando? Ele vai andar o eixo Z 20 milímetros. Ó, 3, 4, 5, até chegar no 20.
Tá quase lá. Vinte, certo? Vou lá e olho na minha peça. Ele andou até aqui, tá certo. Ele parou na metade, foi alguma coisa que eu errei. Mas tem como consertar? Tem. Eu pego o paquímetro, né? Então vamos fazer uma marcação aqui, ó. Ele parou aqui. Eu pego um paquímetro e meço daqui até aqui. Opa, daqui até aqui. Deu 60, desculpa, peraí. Ó, 60,6, tá? Então o que que acontece? Existe um erro, porque eu mandei ele andar 20 e ele andou 60. E onde que eu ajusto isso? Volto novamente em Settings. Qual o eixo que deu a falha? Foi o X? Vou novamente no X. Zero ele aqui novamente, mando ele para zero. Mando ele andar 10. Desculpa, mando ele andar 20. Vamos simular isso aqui, ó. Ó, o eixo X. Quando que eu vou mandar ele andar? 20, né? Ó, mandei andar 20. Só apagar aqui que deu 6,6, porque ele deu valor a mais do que eu programei, mas é só para ter uma ideia. Tá, beleza. Qual foi o valor que ele andou? Eu mandei dar 20, ele andou 6,6. Aí ele vai calcular para mim, ó. O eixo X precisa ser setado com 13.000. Ele calcula até dessa forma aqui, ó, para dar uma precisão muito grande. Deseja aceitar? Sim, tá certo. Vamos conferir? Config, Motor Tunings. Opa, aqui, ó. Eixo X. Ele incrementou. Então, dessa forma, você consegue calibrar seus eixos, colocar para funcionar direitinho e roda direitinho. Se você quiser depois conferir novamente com o paquímetro, você vai ver que dá uma margem muito legal. É muito fácil de fazer, não tem muita dor de cabeça. Agora, isso é a última coisa que você vai fazer em todo o processo, tá? Você vai fazer aquela configuração na sequência dos vídeos que eu te falei, e esse aí seria o último. Depois que a máquina já está toda montada, depois que os motores estão presos, com segurança de que não tem nenhum motor com acoplamento preso em falso para poder dar medida errada, tudo fixado, tudo direitinho. Antes de você fazer esse ajuste, o ideal é você deixar a máquina rodando um G-code pequeno no centro da área dela, para que os motores girem e tire parte da inércia da montagem, porque quando você monta um dispositivo mecânico, até que ele se ajuste, existe um desgaste das peças. Então o ideal é que você só faça esse ajuste aí para fazer um teste depois que você evidentemente tiver com a máquina já toda acertadinha, os parafusos de acoplamento muito bem apertados e tal. Bom, espero que esses vídeos te ajudem aí a você terminar de configurar a sua máquina. E se você quiser, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato. Eventualmente eu dou aulas de Articam e de Mach 3, assim,
aula de usinagem, né? Eu não vou, de certa forma, falar para você que eu vou te ensinar a mexer em tudo no Mac, porque eu não mexo, como eu te falei, eu mexo só na parte que eu acho que é necessário. Já no Artican eu consigo fazer bastante coisa, então tem um outro software também que é o SketchUp, que eu também devo estar ministrando aulas particulares desse software. Então, forte abraço.